canal, vamos dar continuidade na nossa aula sobre equação do primeiro grau. Aqui eu vou fazer uma repensada da primeira aula. Na primeira aula eu falei para vocês sobre o que é a equação do primeiro grau, dei exemplos de situações na vida cotidiana e também expliquei a regra, o porquê de você usar a regra, em quais situações usar a regra. Agora, nessa segunda aula, eu vou dar continuidade com a segunda propriedade. Relembrando, a primeira propriedade, ela é um número somado ou adicionado ou subtraído de outro número e tem uma igualdade. No destaque da primeira aula, eu dei a importância de vocês sempre estarem fazendo a operação inversa. Se na minha propriedade for soma, eu vou fazer subtração. Se for subtração, eu vou fazer soma. Dessa maneira, eu consigo encontrar o valor da incógnita. Agora, na segunda propriedade, nós vamos falar sobre multiplicação e divisão. Quais situações onde aparecem essas equações? Veja no exemplo. 2x igual a 14. Aqui, pessoal, entre a minha letra e o meu número, existe o símbolo da operação. Nesse caso aqui, olha, não tem nada entre o número e a letra. Isso subentende-se que o número ele está multiplicando. Então aqui, olha, subentende-se que é uma multiplicação. Nós podemos representar com um ponto. Como que eu faço? Da mesma maneira que vocês fazem a primeira propriedade. A primeira propriedade você faz a operação inversa. Na segunda propriedade você vai usar o mesmo raciocínio. Logo, quem multiplica lá na tabuada do 2, que eu tenho que pensar, porque aqui o número que está multiplicando é o 2. Quem na tabuada do 2 dá o meu resultado 14? É o 7. 7 vezes 2, 14. Vamos tirar a prova. 2 vezes 7 realmente é 14. Mas, e aí, dona Adriana, como que eu vou representar no papel? O professor, ele pede o cálculo. Ele pede a resolução escrita. Como que eu vou fazer isso? Simples. Você vai colocar o x aqui em evidência e dividir o segundo membro pelo primeiro. 14 dividido por 2. X é igual a 7. Da mesma maneira, vamos colocar conjunto verdade. Conjunto verdade é o número 7. Pessoal, espero que vocês estejam compreendendo. Aqui é um número que está multiplicando lá na tabuada do 2, em que o resultado é 14. Logo, é o 7. Fiz com números pequenos para que a gente aprenda a regra, aprenda como fazer. E daqui para baixo vocês já conhecem, né? Eu montei em forma de fração, porque toda fração ela é uma divisão. E os livros, eles trazem a resolução de uma divisão da equação dessa maneira. Agora, um outro exemplo da segunda propriedade. X dividido por 2 é igual a 5. Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma divisão. Se eu estou dividindo um número por 2, então eu vou ter que pensar na tabuada do 2. Para fazer mentalmente dá. Lá na tabuada do 2, qual é o número que eu vou dividir por 2, que o resultado é o 5? É o 10, né? Se o 10 é o 10, vai dividir por 2, o resultado é 5. 10 dividido por 2 é igual a 5. Tá, mas e aí? Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer de cabeça. Eu não vou lembrar de todas as tabuadas, né? As tabuadas, elas começam a ficar limitadas no nosso cálculo, no nosso cérebro, mentalmente. Da mesma maneira
que vocês aprenderam a fazer a primeira propriedade, a segunda propriedade com multiplicação também será... Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer de cabeça, eu não vou lembrar de todas as tabuadas, né? As tabuadas, elas começam a ficar limitadas no nosso cálculo, no nosso cérebro, mentalmente. Da mesma maneira que vocês aprenderam a fazer a primeira propriedade, a segunda propriedade com multiplicação também será a propriedade nessa parte aqui da divisão. Lembrem que quando a gente estuda a fração, nós temos uma propriedade da fração chamada produto do meio pelos extremos. O produto do meio pelos extremos são os denominadores e numeradores do meio que dividem pelos numeradores e denominadores dos lados. Mas eu vou fazer vocês lembrarem. Eu tenho uma fração aqui. Esse número, ele não é fração. Mas eu sei que se eu precisar transformá-lo em fração, o número 1, ele é subentendido aqui embaixo. Porque todo número que é divisível por 1 é igual a ele mesmo. Por esse motivo, eu não preciso ficar deixando o número 1 pendurado embaixo de todos os números. Caso eu precise, como é uma situação de agora, o número 1 está ali para me socorrer. Aí vem a propriedade da fração, o produto do meio pelos extremos. Isso quer dizer o quê? Que eu vou multiplicar o meio e depois os extremos. Se eu quero descobrir o valor do x, então eu vou começar a minha multiplicação pelo x. X vezes 1, 1x, igual. Produto do meio pelos extremos. Agora eu multiplico esse, olha. 2 vezes 5, 10. Logo, o meu conjunto verdade é o 10. Foi o que nós fizemos mentalmente. Bateu certinho com a nossa regrinha ali. Pessoal, me acompanhe em todas as redes sociais, porque eu estou praticando esses cálculos nas redes sociais, nas outras redes sociais. E espero que vocês estejam compreendendo a minha maneira de explicar. Peço que deixe a sua inscrição no meu canal e compartilhe com os amigos. Obrigada!